Olá, aqui é a pastora Vilma Lira com mais uma reflexão para você pensar hoje. Para pensar hoje. Olá, amigo e amiga do Pensar Hoje. Eu parei esses dias para pensar sobre Hebreus capítulo 11, que tem aquela galeria da fé que talvez você conheça também. Se você não conhece, seria bom você parar para ler, porque muitas vezes a gente lê apenas o primeiro versículo, né, que fala sobre a fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, que nós esperamos. Então a fé tem a ver com a esperança, e o autor de Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus e que é necessário que nós nos aproximemos dele com fé e ele se torna galardoador, quer dizer, presenteador daqueles que assim o fazem. É lindo esse capítulo. E sempre eu fico lendo esse capítulo e vendo os personagens, e eu gosto de voltar lá no Velho Testamento para observar melhor os personagens citados ali naquele capítulo. Mas é interessante que a gente percebe que vários daqueles personagens não terminaram a sua história, não terminaram de cumprir totalmente o que lhe foi prometido ou a sua missão. E eu fico sempre pensando, poxa, mas exerceram tanta fé, acreditaram tanto, porque a gente tem muito essa visão daqui, do agora, né? A gente tem muito essa visão do que é terreno. Então, assim, ficou coisa por fazer, podia ter vivido um pouco mais para ver tudo isso. Um exemplo mesmo é Moisés, que a gente pode pensar, tantos anos lutando com aquele povo no deserto, com tantas insatisfações, com tantas oposições, e de repente quando ele vê a terra de longe e ele é recolhido. Mas é porque nós temos uma visão muito terrena, nós temos uma visão muito limitada. Nós não percebemos que o ir se encontrar com Deus é algo superior a qualquer promessa, qualquer missão, qualquer plano humano que nós tenhamos. E aí eu me deparo com o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 39, diz assim: Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização de toda a promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que incrível isso, pensar que Abraão, Moisés, Davi, tantos heróis bíblicos, tantas pessoas que fizeram tantas coisas maravilhosas, que andaram com Deus, que tiveram testemunho quase que ilibado com Deus, mesmo aqueles que falharam, eles se reconciliaram com Deus e Deus os abençoou, os perdoou, os fez prosperar. E aí a palavra de Deus fala, olha, eles, contudo, não obtiveram totalmente o resultado total da promessa, porque sem vocês hoje, sem eu, sem você, sem nós hoje, eles não seriam aperfeiçoados. E é aí que eu quero parar para pensar com você. Pense um pouco. O que tem sido a sua história nesse mundo? Qual tem sido o legado que você está construindo para deixar para as próximas gerações? Pensar que eu e você estamos aperfeiçoando a história daqueles heróis da fé, daquelas pessoas que são citadas e que o próprio texto diz, pessoas das quais o mundo não era digno, não foi digno. E eu fico emocionada de pensar que Deus está contando comigo e com você. Eu fico emocionada de pensar que Deus está contando conosco para continuar essa história da fé. E quem sabe um dia, quando nós formos nos encontrar com Jesus, algumas pessoas vão dizer, esses aí fariam parte dessa galeria dos heróis da fé, ou fazem parte. Eu quero te convidar hoje a repensar sobre sua vida, suas posições, a maneira como você está encarando a vida, a maneira como você está vivendo a vida, a maneira como você está se comportando, a maneira como você está tratando as pessoas.
Eu e você fomos chamados para sermos pessoas de um quilate, de um padrão, não superior ou se sentindo superior a alguém, não, mas de um padrão que o mundo não é digno. Você tem vivido assim ou você tem se misturado com esse mundo? A Bíblia fala desses heróis da fé e a gente vê em todos eles muita humildade. Então, quando eu falo desse quilate, quando eu falo desse padrão, eu não estou falando com arrogância ou dizendo que nós somos e devemos ser melhores que os outros. De jeito nenhum. Até porque a humildade é uma condição primeira, primordial para alguém que quer ser um herói da fé. A humildade, saber que eu não me basto em mim mesmo, que eu preciso das pessoas e que eu preciso desesperadamente de Deus, de Jesus, dessa obra salvífica, dessa obra de redenção. Isso é condição sine qua non de uma pessoa de fé. Pense um pouco. Você está escrevendo uma história que vai completar a história desses heróis da fé? Você está escrevendo uma história que vai colocar você nessa galeria dos homens de fé? Eu espero que sim. Eu espero que a nossa história seja a continuidade de tudo isso, para que eles sejam aperfeiçoados em nós e nós sejamos aperfeiçoados numa nova geração que nós vamos deixar como legado. Pense e repense sobre a sua vida, sobre suas posturas, sobre suas crenças básicas, sobre a maneira como você vive. Eu estou fazendo isso. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Até o próximo Pensar Hoje. Renove suas forças.